Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Em Contas. Eu sou a Bia. Fazemos para você que quer ficar sabendo tudo sobre as finanças e contabilidade dos partidos e a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Mas eu sou o Léo. Vocês podem ficar bem tranquilos, porque vamos explicar tudo em linguagem bem acessível, sem complicação. Venha com a gente. Este podcast foi feito para você. E hoje, Bia, a gente vai analisar uma decisão de 27 de fevereiro de 2025. E é muito importante destacar que essa data é um marco, sabe? Um marco, Léo? Como assim? É que ela mostra pra gente como o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, pensava sobre esses temas até aquele momento. A gente tem que lembrar que a jurisprudência, que é assim, o conjunto de decisões de um tribunal, ela não é algo parado no tempo. Ah, claro! Ela vai se formando, evoluindo, né? Exatamente. Pensa nela como um entendimento que vai se consolidando aos poucos. Então, esse julgamento que a gente vai destrinchar hoje, ele é tipo um retrato fiel do que era o entendimento da Corte Eleitoral naquela data. Perfeito, Léo. Então, vamos mergulhar nesse retrato. Para a gente começar e alinhar todo mundo que está ouvindo, qual que é a missão principal da Justiça Eleitoral quando ela resolve fiscalizar as contas de um partido? Olha, Mia, a missão, segundo a lei dos partidos políticos, é na essência bem direta: seguir o dinheiro. Seguir o dinheiro. Gostei disso. O objetivo é duplo. Primeiro, identificar a origem de tudo, sabe? De onde veio cada centavo. E segundo, rastrear o destino, para onde foi cada centavo. E o foco principal é garantir que o gasto tem a ver com a atividade do partido, certo? É o ponto central. Garantir que exista um elo claro, inquestionável, entre cada gasto e as atividades partidárias. É um exercício de transparência total, na verdade. E para fazer essa fiscalização, não é tipo cada um por si. Existe uma cartilha, um manual de instruções. No caso que a gente está analisando do ano de 2019, que manual era esse? Exatamente, Bia. Não tem espaço para achismo aqui. A regra do jogo era a resolução do TSE, a de número 23604, de 2019. Ok. E se a gente pudesse dar um zoom nessa resolução, a gente pararia no artigo 18. Ele é o coração da nossa discussão. O coração, por quê? Porque é ele que detalha, assim, minuciosamente como é que os gastos devem ser comprovados. Certo, artigo 18. Então vamos traduzir isso para o nosso dia a dia. Se eu sou, sei lá, a tesoureira de um partido, o que esse artigo me diz, qual é o primeiro documento que eu preciso ter em mãos? O primeiro item, e o mais famoso, é o que a norma chama de documento fiscal idôneo. Em bom português, a nota fiscal. A boa e velha nota fiscal. Ou um recibo, mas não qualquer um. Tem que ser um documento, digamos, perfeito, sem rasuras, com a data certinha, a descrição mais detalhada possível do que foi comprado ou do serviço. Ok, o valor e os dados de quem comprou e quem vendeu, né? CNPJ, CPF, tudo. Tudo. Completo. Sem tirar nem pôr. Mas aí que mora o perigo, eu acho. Muita gente deve pensar que ter a nota fiscal na mão encerra o assunto. Paguei, peguei a nota, tá tudo certo. Mas pelo que eu li na decisão, o buraco é bem mais embaixo, não é, Léo? Esse é o ponto-chave, Bia. E a principal armadilha: achar que a nota fiscal sozinha resolve. Ela é a peça central de um quebra-cabeça, mas ela não forma a imagem sozinha, de jeito nenhum. Então a própria resolução já prevê que precisa de mais coisa. Sim. A própria resolução e a decisão que a gente está analisando reforça isso com muita força. Diz que outros documentos não só podem, como devem complementar essa prova. E que outras peças são essas? O que mais ajuda a montar esse quebra-cabeça da despesa? Olha, é um conjunto bem robusto de documentos. Por exemplo, o contrato que deu origem àquele serviço. Ele detalha o que é ser feito, os prazos, as obrigações de cada um. Faz sentido. Se foi a compra de um produto, tipo material de campanha, o comprovante de entrega assinado é fundamental. Ah, para provar que o material chegou mesmo. Exato. E claro, o comprovante da transação bancária. O extrato, a TED, o PIX,
mostrando que o dinheiro saiu da conta do partido e foi para a conta do fornecedor. E se for pagamento de pessoal? Aí entram até documentos trabalhistas, como a guia do FGTS, por exemplo. Tudo que ajude a provar que aquela relação de trabalho existiu e foi paga. Como numa investigação, né? A nota fiscal diz que o crime, entre aspas, aconteceu. Mas são as outras provas, o contrato, a entrega, o pagamento, que constroem o caso e provam sem deixar dúvida que o serviço foi mesmo prestado. Analogia perfeita, Bia. E a decisão que a gente está vendo hoje, ela adiciona uma camada extra de poder para a justiça eleitoral, que é muito, muito importante. Qual seria? Mesmo que o partido apresente esse kit completo de documentos, nota, contrato, comprovante de pagamento, tudo. Sim. O juiz ou o tribunal, se ainda tiver alguma desconfiança, alguma pulga atrás da orelha, pode exigir provas adicionais. Provas adicionais tipo o quê? E aqui está o pulo do gato. Provas que comprovem a efetiva entrega do produto ou a real prestação do serviço. Uau, então não basta só provar que pagou. Não. Tem que provar que recebeu e que usou aquilo para um fim partidário. Nossa, isso muda completamente o jogo. A responsabilidade do partido é gigantesca. Exatamente. O ônus da prova, ou seja, a responsabilidade de provar é inteiramente de quem presta as contas. E essa exigência da comprovação material, da entrega efetiva, essa é talvez a lição mais importante desse julgado. Entendemos as regras do jogo, agora vamos para a prática. Porque né, uma coisa é a lei no papel, outra é como os juízes interpretam isso no dia a dia. E a decisão que a gente está usando de fonte hoje é quase uma aula. Ela lista vários entendimentos que o TSE já consolidou. Vamos detalhar alguns deles, Léo? Vamos sim, Bia. É fundamental. O primeiro entendimento é quase uma regra de ouro. Se a nota fiscal está formalmente perfeita, com todos os detalhes que a gente já falou, a tendência é que ela seja aceita. Existe uma presunção de boa-fé, então? Isso, uma presunção inicial. Mas, e é um mas com letra maiúscula, essa presunção cai por terra se surgir qualquer dúvida razoável sobre a idoneidade do documento ou, mais importante, sobre a real execução do serviço. E, claro, tem que ter a ver com o partido. Sempre. O partido sempre tem que provar que aquele gasto tem a ver com sua atividade. Não dá para usar dinheiro do fundo para comprar, sei lá, uma lancha. Certo. E sobre o tempo, o prazo para apresentar esses documentos? Digamos que o processo já está rolando, a área técnica do tribunal analisou tudo e apontou uma falha. O tesoureiro pode chegar lá na frente e falar: esqueci de juntar esse contrato, aqui está ele. De forma alguma. A decisão usa um termo jurídico que às vezes assusta, mas é simples. Preclusão. Preclusão, em bom português. Ergueu a face. É a regra do perdeu o Playboy. O processo tem fases, tem um momento certo para apresentar cada prova. Depois que a área técnica do tribunal emite o parecer final, a porta para juntar novos documentos, ela se fecha. E não tem exceção. A não ser em situações raríssimas, muito bem justificadas, a regra é essa. O que não foi apresentado no tempo certo não pode mais ser considerado. Organização e planejamento, Bia, não são opcionais, são obrigatórios. E falando em organização, outro ponto que a decisão bate muito na tecla é que não adianta o partido entregar, sei lá, um caminhão de caixas de papel e dizer: tá tudo aí no meio, podem procurar. Exato, Bia. O dever de provar é de quem presta contas. E isso inclui o dever de ser claro, de ser organizado. O partido precisa indicar despesa por despesa onde está cada documento. O analista do tribunal não tem obrigação de ser detetive. Nenhuma. Ele não vai caçar provas num mar de papelada. E isso nos leva a um princípio fundamental quando se fala de dinheiro público. Não existe presunção de regularidade. O partido precisa provar, de forma cabal, organizada, que cada centavo foi usado direitinho. Vamos para um exemplo prático que a decisão menciona, Léo. E se uma nota fiscal descreve o serviço de forma super genérica, tipo serviços de consultoria, no valor de R$100 mil, e só? O que acontece? Essa despesa, Bia, com quase 100% de certeza, vai ser considerada não comprovada. E o valor vai ter que ser devolvido. Direto assim? Sim. A descrição precisa ser detalhada o suficiente para que qualquer pessoa entenda o que foi pago. Que consultoria foi essa? Jurídica, de marketing, de pesquisa? Para qual projeto? Durante qual período?
Sem esses detalhes, a porta para irregularidades fica aberta e o tribunal fecha essa porta. Entendi. E tem diferença quando o recurso é privado? Tem uma pequena diferença. Quando o recurso é privado, a fiscalização foca mais na origem do dinheiro, para garantir que ele não venha de fontes proibidas por lei, sabe? Mas a comprovação do gasto ainda é muito importante. Muito claro. Para a gente fechar este bloco, vamos ao ponto que mais dói no bolso. Quando o partido é obrigado a devolver dinheiro ao Tesouro Nacional. A decisão consolida, basicamente, 3 cenários. O primeiro, quando o partido recebe dinheiro de fontes proibidas, como uma empresa estrangeira ou de fontes que ele não consegue identificar. Um depósito anônimo, por exemplo. Exato. O segundo, quando ele não consegue comprovar uma despesa, como nesse nosso exemplo, da consultoria genérica. E o terceiro. Em atividades que não têm nada a ver com as finalidades do partido. Em qualquer um desses casos, a ordem é uma só: devolver o dinheiro aos cofres públicos, com juros e correção monetária. Ufa, é uma base teórica bem densa. Agora, com todo esse conhecimento, vamos ao clímax da história. Como tudo isso se aplicou no julgamento do exercício de 2019? Qual foi o veredito final do TSE, Léo? O resultado, Bia, foi que as contas foram aprovadas com ressalvas. Aprovadas com ressalvas? Depois de tudo isso, parece até estranho. Pois é, mas isso significa que, na visão do tribunal, a prestação de contas não tinha erros graves o suficiente para uma rejeição total, mas sim continha falhas relevantes que precisavam ser corrigidas. É como passar de ano na escola, mas com umas recuperações para fazer. Exatamente. Não foi uma reprovação, mas também não foi um 10 com louvor. E quais foram essas recuperações? O que o partido teve que fazer na prática? Foram várias determinações, e algumas com valores assim de tirar o fôlego. A primeira, de maior impacto financeiro, foi a ordem de devolução de mais ou menos R$ 2.276.000 ao erário. Nossa, mais de R$ 2.200.000 de volta para os cofres públicos? Sim. Esse foi o valor que o tribunal entendeu que foi gasto de forma irregular com verba pública. Um valor muito, muito expressivo. Mas não parou por aí, né? Teve outra determinação financeira que me chamou a atenção por ser diferente. Teve, Bia. E essa, para mim, é a parte mais educativa de todo o julgamento. Conta pra gente. O tribunal obrigou o partido a aplicar cerca de R$ 2.404.000 de recursos do fundo partidário em ações para promover a participação política das mulheres. Ah, isso é muito interessante. E ainda deu uma alternativa. O partido poderia usar esse mesmo valor para financiar candidaturas femininas na eleição seguinte. Léo, isso é fascinante. Quer dizer, não foi só uma punição do tipo pague o que deve e pronto. Foi uma medida corretiva com um propósito claro. Exato. O tribunal basicamente disse: vocês não usaram bem essa parte do dinheiro, então agora vão usar para esta finalidade aqui, que é uma prioridade legal e social. Isso mostra um caráter pedagógico muito forte, não acha? Você usou a palavra perfeita, Bia. Pedagógico. É o tribunal agindo não só como um fiscal que pune, mas como um indutor de políticas públicas. Uma forma de reeducar o gestor do partido. Exatamente. Mostrando na prática a importância de certas pautas que são financiadas com dinheiro público. Essa tendência de destinar recursos para fins específicos, em vez de só mandar devolver, é algo que tem crescido muito. E essa decisão é um ótimo exemplo. E, além desses valores milionários, tiveram outras determinações menores que mostram o nível de detalhe da análise. Sim, e elas mostram que nada escapa ao pente fino. Por exemplo, o partido teve que dar baixa no CNPJ de uma filial que estava irregular. Coisa administrativa. Isso. E também foi obrigado a devolver um valor de cerca de R$ 653.000 à fundação ligada ao partido. Provavelmente um repasse feito de forma incorreta. Isso mostra que a análise vai do macro, dos milhões, ao micro de um simples CNPJ. Léo, que análise completa. Se a gente pudesse empacotar tudo que a gente viu hoje e entregar como um guia de sobrevivência para quem trabalha com finanças de partidos, quais seriam as lições de ouro que ficam deste julgamento? Acho que podemos resumir em 3 grandes lições, Bia. A primeira, e mais óbvia, a prova é tudo. E como a gente viu, não é qualquer prova.
Certo. É preciso construir um dossiê para cada despesa, com documentação robusta que demonstre não só o pagamento, mas a efetiva entrega do serviço ou produto e, fundamentalmente, sua conexão com a atividade partidária. Ou seja, a máxima de que não basta ser, tem que parecer, aqui vira não basta pagar. Tem que provar que recebeu, que usou e que o uso era legítimo. É uma prova tripla. Perfeito. A segunda grande lição é: o processo tem regras e prazos rígidos. A organização, o cumprimento dos ritos, a atenção ao calendário, tudo isso é tão importante quanto ter os documentos certos. É o caso da preclusão que você mencionou. Perder o prazo pode ser fatal. Pode invalidar uma despesa perfeitamente legítima simplesmente porque a prova não foi apresentada na hora certa. A burocracia, nesse caso, é parte essencial do jogo. Faz todo sentido. A forma garantindo o direito. E qual seria a terceira e última lição? A terceira, Bia, e talvez a mais estratégica de todas, é aprendizado contínuo. Cada julgamento do TSE, como este que a gente analisou, é uma aula gratuita e de altíssimo nível sobre como a Corte pensa. É verdade. Estudar essas decisões, entender os porquês por trás de cada condenação, de cada aprovação, é o dever de casa de todo bom gestor. É isso que permite antecipar problemas e, no fim, garantir a transparência no uso do dinheiro que financia a nossa democracia. É isso aí. Acabou. Falem vocês o que acharam do episódio de hoje. Sua opinião é muito importante. Deixe seu comentário. Queremos, sinceramente, que vocês recebam um conteúdo que acrescente valor ao seu entendimento sobre esses assuntos. Continue com a gente e, olhe, compartilhe essa ideia, hein? Nos encontramos no próximo episódio. Até breve!